gente, tudo bem? Beleza? Me pediram para comentar uma questão, mandaram uma questão para mim acho que foi por e-mail, não lembro, pedindo para fazer comentários aqui e eu vou resolver o exercício, fazer comentários, que é uma revisão, acaba sendo uma revisão zona sobre teorias curriculares, ok? Óbvio que nos nossos cursos isso está bem trabalhado, trabalhei esse conteúdo, por exemplo, no Fundamentos da Educação, né, como exemplo, de forma bem detalhada, né, e aqui a gente vai resolver exercício e eu vou falar alguns pontos importantes para você anotar sobre isso, ok? Vamos lá então. Algumas teorias sobre o currículo apresentam-se como teorias tradicionais, né, procuram ser neutras, enquanto outras, chamadas teorias críticas e pós-críticas, argumentam que nenhuma teoria é neutra ou desinteressada, mas que implica relações de poder e demonstra preocupação com as conexões entre saber, identidade e poder. As diferentes teorias do currículo se diferenciam, inclusive, pela ênfase que dão à natureza da aprendizagem, do conhecimento, da cultura, da sociedade, enfim, a natureza humana, a forma como se concebe o homem, a sociedade, o aprendizado, a educação, enfim. Considerando as teorias citadas, relacione-as adequadamente com suas respectivas características. Vamos lá. Primeiro, teoria tradicional. Depois, teoria crítica e depois, teoria pós-crítica. Começando aqui no primeiro item. As relações de gênero constituem um dos enfoques mais presentes nessa teoria. Vejam lá, então já nos deu uma dica. Relações de gênero, que questionam não apenas as desigualdades das classes sociais, mas as desigualdades entre os diferentes gêneros, né? Então, essa primeira diz respeito às teorias pós-críticas. Elas são críticas também, mas elas não vão ficar condenando apenas as desigualdades existentes decorrentes das relações de classe. Também vão se indignar com desigualdades existentes entre gêneros. A desigualdade entre homem e mulher, entre o branco e o negro, entre a população urbana e a população do campo, a discriminação que sofre muitas vezes o índio, o quilombola, etc. E essa teoria é baseada no relativismo cultural. Não existe cultura ruim ou cultura boa. Tudo é cultura. Toda cultura tem suas peculiaridades. Toda cultura deve ser devidamente respeitada e a educação precisa ser direcionada com qualidade a todos. Todos têm direito à educação. Então é um modelo educacional que valoriza muito a heterogeneidade, pluralismo cultural, multiculturalismo, etc. Ok? Então tá aí o primeiro númerozinho aqui é o 3. Aí quando você está lá no concurso resolvendo questões, o que você já faz? Você já elimina o que está fora, não é? Então já eliminamos duas. Preocupam-se em desenvolver conceitos que permitem compreender, com base em uma análise marxista, o que o currículo faz. No desenvolvimento desses conceitos, existe uma ligação entre educação e ideologia. Então, essas são as críticas. As teorias críticas, gente, elas são as teorias da desconfiança. São aquelas teorias que vão entender assim, opa, esse currículo aqui ele está trabalhando em prol de uma ideologia dominante, ele está reproduzindo uma cultura elitista, entende? Então há uma crítica com relação a determinados modelos de currículo. E aí a gente vai ter várias teorias, por exemplo, a teoria libertadora de Paulo Freire, da tendência libertadora, as teorias as teorias crítico-reprodutivistas, tá? A gente vai ter como autores importantes, aí, além de Paulo Freire, por exemplo, no Brasil, ainda, Demival Saviani, nós vamos ter o Antônio Gramsci, né? Então nós temos pessoas que são intelectuais que são adeptos do marxismo e que enxergam na sociedade relações de poder. Então, a sociedade é marcada por relações de poder. Você tem uma classe de oprimidos de um lado e uma classe de pessoas privilegiadas de outro, e as duas classes estão, de certa forma, lutando para conseguir sair da condição de oprimido e a outra para manter os seus privilégios. Okay? Então, as teorias críticas, inclusive, elas não são muito, em geral, elas não são muito preocupadas com questão de organização de conteúdos, etc. A grande preocupação das teorias críticas é
condenar uma educação que seja reprodutivista, que seja alienadora e que esteja a serviço de uma classe dominante. Então, aqui, teoria crítica 2, ok? São teorias, gente, que vão indagar assim, por que a escola ensina esse conteúdo e não outro? Exemplo, por que ela ensina a cultura elitista e não, aliás, os conteúdos e saberes que são de influência da cultura elitista e não ensina, por exemplo, a cultura da massa popular, tá? Das massas. Por que a cultura popular, por exemplo, não entra na escola? Então, são questionamentos das teorias críticas. Procura ser científica e objetiva, tendo como principal foco identificar os objetivos da educação escolarizada, formar o trabalhador especializado ou proporcionar à população uma educação geral e acadêmica. Essa aqui é a teoria tradicional. Teoria tradicional, gente, são as teorias da aceitação, teoria do ajuste, da adaptação. Então, assim, na hora de organizar o currículo, a pergunta é: o que nós vamos ensinar? Nós vamos ensinar todos os conteúdos que preparam o sujeito para viver bem nessa sociedade que existe, para ter um trabalho, para se especializar para uma profissão. Então, esse aluno que vai ser formado por uma escola, por exemplo, tradicional, em que o currículo é todo organizado com base na teoria tradicional, ele vai ser formado para se adaptar à sociedade. Em nenhum momento ele vai ser formado para contestar a sociedade, para ser um cidadão revolucionário, por exemplo. Não, ele vai se adaptar aos moldes pré-existentes que a sociedade oferece, ok? Então, seria tradicional. Essa teoria faz análise do currículo multiculturalista, que destaca a diversidade das formas culturais do mundo contemporâneo. O multiculturalismo, mesmo sendo considerado estudo da antropologia, mostra que nenhuma cultura pode ser julgada superior à outra. A ideia do relativismo cultural, e nós já vimos que aqui nós estamos diante da teoria pós-crítica. A pergunta que as teorias pós-críticas fazem, gente, a pergunta-chave é para quem? É para quem ensinar? Para quem esse conteúdo esse currículo, né, está direcionado? Então, está preocupado em ajudar o sujeito a construir a sua identidade, está preocupado com valores como alteridade, como eu vejo o outro, como eu vejo o mundo com os olhos do outro, está preocupado com as subjetividades, com as diferenças, com o multiculturalismo, como já dizemos, etc. A tarefa dos especialistas em currículo, nesta teoria, consiste em fazer um levantamento das habilidades, em desenvolver currículos que permitam que essas habilidades fossem desenvolvidas e, finalmente, em planejar e elaborar instrumentos de medição, verificação, para ver se o aluno aprendeu ou não. Então, o especialista é muito importante na elaboração do currículo dentro de teoria tradicional. Tá? Lembrando que um dos pioneiros da teoria tradicional, no começo do século XX, nos Estados Unidos, foi o Franklin Bobbitt, que achava que o sistema educacional americano estava um pouco desorganizado, precisava ter uma forma de organização curricular. E aí ele olha, tem como influência as empresas, as indústrias, uma base bastante positivista, cientificista, que a escola começa a ser vista como uma pequena empresa, né? Então, para a escola funcionar bem e ter eficiência, tudo tem que estar devidamente organizado, inclusive currículo. Então, eu tenho que saber muito bem quais conteúdos eu vou ensinar, com os objetivos muito bem esclarecidos, e transmitir aquilo para o aluno para que ele seja formado, então, para aquela determinada sociedade, que é uma sociedade pujante, é uma sociedade em crescimento, é uma sociedade que se industrializa cada vez mais. Então, o Franklin Bobbitt é o pioneiro aí quando ele escreve sobre o currículo e oferece um modelo de educação para o sistema educacional americano. E, por fim, as bases desta teoria são estudos sociológicos, filosóficos e antropológicos, sendo as ideias de Marx bastante marcantes. A partir dessas ideias, o currículo passou a ser um espaço de poder. Falou de poder, gente, teoria crítica, ok? Um meio pelo qual é reproduzida e mantida a ideologia dominante. Então, o que condena a teoria crítica? Como nós vamos retirar a ideologia dominante do currículo, para que não haja alienação, para que a educação não seja uma educação alienadora, tá? Podendo também ser um espaço de construção, de libertação, de autonomia e de valorização da cultura popular. Portanto, esse aqui é 2. Ficou 3, 2, 1, 3, 2, 1, depois
Ah, tá furada essa questão, tá, gente? Ou não? Será que eu coloquei errado? Essa teoria faz... desculpem, aqui é pós-crítica. Isso, eu anotei errado aqui. Bom, você já deve ter percebido isso, né? 3, 2, 1, 3, 1, 2, é isso? 3, 2, 1, 3, 1, 2 é a alternativa B. Então, assim, não fiz muitas anotações para nós sermos breves, mas tudo que eu falei, vai dando uma pausinha no vídeo, anota aí. Tudo isso são informações que caem nas provas, que caem em concursos, ok? Se você tiver interesse, pede aí para eu resolver uma questão, pede para eu comentar, para pôr no blog, que eu farei isso com todo prazer. Pessoal, um abraço, até a próxima. Valeu!